Seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens. Aqui quem fala é o Ivan. Oi, aqui é o Cleverson. E nós estamos aqui para falar hoje de um assunto que é extremamente importante para o terapeuta, para o profissional que quer realmente progredir com a agenda dele, né? Olha, talvez seja muito importante o que a gente vai falar aqui se você já está divulgando o seu conteúdo. Antes de mais nada, vamos apresentar um pouquinho melhor por que eu vou falar sobre isso, por que o Cleverson vai falar sobre isso. Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e sou mentor de terapeutas. Eu auxilio profissionais da área da saúde a terem resultados mais eficientes, encontrando a origem emocional do sintoma do seu paciente desde a primeira sessão. E você, Cleverson, por que você pode falar sobre esse assunto? Bom, na verdade, eu sou coach de autodivulgação e junto com isso eu trabalho com o Instituto Ivan Bonaldo na parte de marketing. Eu sou o diretor de marketing do Instituto Ivan Bonaldo. Então, se por um acaso você já ouviu falar no Ivan de alguma forma através da internet, pode ser que tenha um pouquinho da minha contribuição aí. De leve, assim, né? Ou se você recebe e-mails, você sabe quem está te mandando os e-mails também, né? Então, hoje o assunto é uma coisa que, para mim, no começo, foi como se eu patinasse, foi um obstáculo, realmente, para eu criar uma agenda com pacientes que estavam preparados a vir até mim. Então, quando eu comecei a atender, eu tinha uma forma de divulgação que fazia, às vezes, não ser tão atrativa para as pessoas. Então, uma divulgação em mídias como jornal, como revista, mas eu não entendia muito sobre o marketing digital, né? E até tem um pessoal aí que é mentorando do Cleverson também que pode dizer se dá resultado ou não mudar essa chavinha durante o processo de divulgação. Mas nesse primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia a divulgação de uma determinada forma que às vezes as pessoas passavam o olho e não chamava a mínima atenção para aquela informação. Eu, como trabalhava com aquilo, eu achava, nossa, que legal esse artigo, vai ser legal, as pessoas vão conseguir compreender, vão conseguir entender e vão vir até o consultório. Mas foi lento, né? Foi muito lento de começo. As pessoas não vinham até mim porque talvez eu não estava fazendo o processo adequado. E olha, a Cláudia está falando, que mudou um pouco esse processo de divulgação contigo, né? Bom, o que a gente vai falar aqui, o nosso tema principal é uma frase para chamar a atenção do seu público-alvo. Sobre o seu avatar, nós vamos falar muito da palavra avatar e quem ainda não assistiu, há 15 dias atrás nós fizemos um podcast falando sobre o público certo, sobre o avatar e o que ele representa no momento que você está fazendo a sua divulgação. Antes de mais nada, vamos me dizendo se está dando para ouvir bem aí, se não, ok, só para a gente saber se vocês estão conseguindo ouvir, senão a gente vai ficar falando aqui, ninguém está entendendo, ninguém está ouvindo, às vezes não está funcionando direito, então a gente pode, às vezes, não conseguir chegar a informação até vocês. Então me dão um ok de início aí, só para a gente saber se está indo bem. Olá, Dani. Ok, então beleza. Então essa frase, né? Só lembrar que se você está ouvindo no podcast é porque é gravado ao vivo, através de uma live. Então se você está ouvindo depois disso daí, acho que o áudio já deve estar chegando legal para você. Então como esse é o podcast Vá na Origem, toda segunda-feira, né, Cleverson, vai pro podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes também. Então, se você quer ouvir essas informações, às vezes baixar no teu celular para ouvir offline, numa academia, num passeio, numa atividade física, né, que você possa ter, você pode baixar lá no Spotify e você pode ouvir então esse áudio e todos os outros áudios que todo sábado, 7 horas da manhã, nós gravamos com muita informação de conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas, mas também o que eu vejo que é muito
importante para o terapeuta é entender outros detalhes, que é entender sobre a sua divulgação, como entender como trabalhar com o paciente, não somente descobrir a origem emocional dos sintomas, a gente precisa saber como trabalhar com o paciente, saber um pouco mais sobre o marketing também, de como fazer isso e progredir profissionalmente, e também com finanças, né? Às vezes é importante entender um pouco mais de finanças para você administrar uma clínica, porque a gente não sabe fazer isso, né? Então, pelo menos eu não aprendi a trabalhar com finanças durante a faculdade. Então, são detalhes que a gente coloca como extras para vocês. Bom, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça, até o Ivan estava comentando assim, a gente normalmente, o terapeuta, pelo menos quando eu conversei com eles para entender um pouco melhor sobre essas dificuldades, o terapeuta, na hora que vai programar um conteúdo, vai pegar e vai divulgar um pouco do teu trabalho, ele esquece de uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante que é sentar na cadeira do paciente. Porque o que acontece? Ele está falando para o paciente. Não uma coisa que está na cabeça dele. O importante, na verdade, é o público que está assistindo. Por isso que eu até comentei, quem ainda não assistiu, assiste lá o do público certo. Por quê? Na hora que você vai falar sobre o que a gente vai falar na sequência aqui, na verdade, né, que é sobre a frase que chama a atenção, a famosa headline dentro do mundo do marketing digital, o teu paciente, o teu prospecto a cliente, o teu avatar, ele tem algumas coisas na cabeça dele já logo de largada que você tem que pensar sobre isso antes de criar essa frase, antes de criar até o seu conteúdo, na verdade, né? Que ele olha e fala, eu não preciso disso. Na maioria das vezes ele olha para aquilo dali que você está falando e ele acredita que não precisa disso. Então você tem que pensar nisso antes de começar o conteúdo. A segunda coisa que normalmente ele pensa sobre isso eu preciso, mas eu não quero agora. Não é o momento. Não é o momento para mim, não vai fazer tanta diferença para mim eu saber disso ou não. Por que eu deveria investir dinheiro agora para ir no atendimento, né? Exatamente. E principalmente, para que eu devo investir tempo para estar assistindo isso que você está falando? Ou para estar lendo isso que você escreveu? Então, ele passa por esse momento antes de... É uma decisão que ele tem que tomar antes de qualquer coisa. E por isso é tão importante esse título, essa chamada, essa headline que você tem que colocar, estampar junto da tua imagem ou até mesmo na hora que você está fazendo qualquer tipo de conteúdo para a internet, né? Seja ele, então, vídeo ou artigo, né, se você escrever, ou uma chamada mesmo, para você chamar a atenção para uma divulgação do teu atendimento. Às vezes você faz aquela imagem bonitinha lá de você atendendo, mas aquilo não chamou a atenção. Exatamente. E um dos detalhes disso também que passa pela cabeça dele por que você e não outra pessoa? Então isso é muito importante, quanto mais você conhecer do teu público, dos teus pacientes, eu ainda falo que todo terapeuta tem a faca e o queijo na mão na hora que vai trabalhar com isso, porque ele pode pegar a ficha de atendimento de cada paciente e fazer um conteúdo para cada um daqueles pacientes na ficha. E para cada um dos sintomas de cada um dos pacientes, porque tem paciente que tem 10 sintomas, Tem 10 sintomas, pois é. Isso é muito importante, você saber bem para quem você está fazendo isso. Então, na verdade, eu vou explicar um pouquinho do que é uma headline, o que ela representa, né? Para o mundo do marketing digital. Então, a headline é literalmente o teu título, a tua chamada. Quando você está mandando um e-mail, é o assunto que você coloca. Ele pode ter alguns subtítulos ali dentro, mas é importante que você seja um pouco reduzido, porque quando você está criando uma imagem para divulgar o teu conteúdo na internet através do Facebook, do Instagram, por exemplo, ou até mesmo do YouTube,
quando você faz a chamada ali assim, nós estamos falando um pouco mais de vídeo nesse momento, mas se você fizer uma imagem também cabe aqui. Se você colocar muito texto, o Facebook, o Instagram, o YouTube vai entregar menos para as pessoas, porque ele considera que você está transmitindo uma mensagem que você tem que estar dentro do teu conteúdo e não na chamada. Então você tem que fazer de uma forma concisa, tem que ser específico e direto, mas que seja o suficiente para chamar a atenção, né? Eu brinco que o vídeo do Ivan de maior audiência de toda a nossa história aqui dentro do canal dele, do YouTube, é um vídeo que ele fala de dores de cabeça no período menstrual. Acho que a gente colocou como melhorar as dores de cabeça no período menstrual. Quem tem dor de cabeça no período menstrual vai prestar atenção no que ele estava falando ali. Então, quem é um estudioso da origem dos sintomas, tem muita coisa que é muito fácil de criar conteúdo, porque a facilidade, tanto quanto você explica, quanto a pessoa entende o conceito por trás, ele vai chegar ali e vai falar de uma forma bem simples. Só que, como tem aquele livro, né, os 90 segundos para você chamar a atenção de alguém, a headline e a imagem de início vale hoje, numa pesquisa que fizeram ali através de quantas pessoas clicavam no assunto, para daí conhecer um pouco do conteúdo internamente, equivale a 70% de o quanto a pessoa vai realmente se dedicar para assistir você, para ouvir falar de você, para ler um artigo que você fez. Então é a imagem junto com a headline. Então, ou seja, vamos traduzir um pouco melhor aí esses palavreados. O que o Cleverson quer falar é o seguinte: imagine que você fez um baita de um artigo, uma baita de uma exposição com imagem, com vídeo, né? Você escreveu lá perfeitamente, fez um resumo de todos os melhores profissionais, né, que falam sobre o assunto, se dedicou pra caramba para escrever um artigo, só que a tua chamada, o título desse teu artigo, se ele não for interessante, somente 30% das pessoas podem até chegar a ler ele. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Só que, quem são essas 30 pessoas? 30% de pessoas? Talvez sejam pessoas que já conhecem você. Porque a tendência é que, se o título não chamou a minha atenção, eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é, então eu passo direto e nem olho. Quem vai realmente ver é quem realmente já te conhece, já é um amigo de infância, ou é uma pessoa que já é teu paciente, já é teu cliente, e aí vai ter o interesse de buscar. E se essa pessoa já é teu paciente, ele já faz parte do teu público, né? E já está lá no teu consultório. Mas quem é interessante a gente buscar é pessoas que não estão lá e trazer novos clientes, novos adeptos da terapia que você faz. Então, essa chamada faz com que esse artigo, que é perfeito, que é ótimo, que você fez um baita resumão, que ele seja, enfim, interessante para que aquela pessoa que você realmente quer colocar no consultório venha até você. Faz sentido para vocês? Dá um ok se faz sentido, se vocês já ouviram falar disso. E tem outro detalhe, né? Mesmo que já ouviu falar de você, ele vai pensar aquelas coisas que a gente comentou antes. Cara, será que eu tenho tempo para olhar isso agora? Será que isso realmente vai fazer diferença para mim? Até porque, se você está fazendo a divulgação através da internet, você está concorrendo com muita coisa. Porque assim, nós estamos aqui com o Instagram, ele fica passando os comentários, olha assim, se aparecer uma notificação do WhatsApp, talvez a pessoa pule para o WhatsApp. Começou um vídeo novo de uma outra pessoa que eu tenho mais interesse, então ele pode clicar para ir para o outro vídeo. Então, isso pensando quem está no Instagram e quem está no YouTube, você está concorrendo com muita coisa. Então,
é muito difícil você, mesmo o teu paciente, mesmo aquela pessoa que já é teu cliente ali, ou teu amigo de infância, clicar. Por isso que você tem que fazer uma chamada muito forte. Então, se você olhar um jornal, por exemplo, pensando na mídia física, ou numa revista, pode ver que na capa já tem os títulos ali, as chamadas, dizendo em que página está. Justamente para dizer para você, ó, isso daqui pode ser uma ideia que vai fazer diferença para você. Ontem eu estava assistindo um jogo de futebol ali, e daí eles fizeram como uma das maiores estrelas, a chamada deles foi uma das maiores estrelas que ia deixar o clube, justamente para as pessoas começarem a prestar atenção para mostrar que o jogo foi feio, pro lado desse clube. Então, a chamada muitas vezes faz toda a diferença, A primeira impressão, principalmente na internet, a primeira impressão é a que fica. E por isso você tem que ter muito cuidado na hora que você vai fazer essa chamada. Um dos grandes detalhes é que a maioria das pessoas na hora que vai fazer essa chamada, ela deixa para o final. Eu sei o tema que eu vou fazer. Então eu vou falar, por exemplo, de dores articulares. Se a pessoa tem dor articular, você escreveu dores articulares ali assim, a chance dele assistir é muito grande. Agora, será que se a gente colocasse ali assim, se livre das dores articulares, não ia chamar mais a atenção da pessoa? Que essa é a intenção dela, Que é o objetivo, O objetivo dele é se livrar, pelo menos na minha cabeça, como uma pessoa de marketing, seja dessa forma, mas assim, sente na cadeira do paciente e pense sobre esse assunto. Então, nós vamos passar aqui basicamente 7 dicas principais de uma headline. E a primeira é, sente na cadeira do paciente e na hora que você vai fazer a tua chamada, o teu título ali, a tua headline, esteja na cadeira do paciente. Então, o Dr. Nilson falou de gatilhos mentais, é uma das dicas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e talvez um podcast a gente vai fazer só sobre gatilhos mentais mais para frente aí. O podcast de sábado passado foi sobre o gatilho mental do porquê. Do porquê, o gatilho mental da razão, Da razão. Do porquê é interessante explicar o porquê, para o paciente. Durante o atendimento, mas a gente pode usar também durante o processo, de conversa ou dentro do processo do artigo também. Exatamente. Então assim, na hora que você senta na cadeira do paciente, tem 2 coisas que é muito importante. Entender qual que é o teu paciente. Então, se você está falando, por exemplo, para mulher, é diferente de quando está falando para homem. Se você está falando para um adolescente, é diferente de quando você está falando para uma pessoa mais adulta ou uma pessoa da melhor idade. Então, isso é extremamente importante. A segunda coisa é relativo também ao teu público. O que é relativo ao teu público? É entender qual tipo de dor, qual tipo de sintoma ele procura você. Porque assim, é uma das coisas no começo que a gente brincava aqui, Ivan, que eu perguntava para você sobre se as pessoas vinham mais para problemas físicos ou para problemas psicológicos, E na maioria das vezes eles vinham como última alternativa. Então ele já passou por médico, já passou por N técnicas, inúmeras técnicas ali assim, e daí acaba caindo na terapia meio que de paraquedas, ou alguém indicou, ou de alguma forma aconteceu dele estar ali, e na maioria das vezes ele não estava nem procurando diretamente sobre esse assunto. Então você tem que entender qual que é a dor específica do seu paciente. Por isso que eu falei, pega o prontuário, não sei se chama prontuário, mas assim, pega a tua ficha dos pacientes, leia as fichas dos seus pacientes. Ali vai ter todas as dores que você já tratou. E sempre comece por essas dores. E provavelmente tem muitas das dores que você pode resolver, que pode auxiliar o paciente. E é essas que você tem mais facilidade, talvez, em escrever. Então, se eu tinha um paciente, essa paciente teve dor de cabeça e com 2 sessões a gente resolveu essa dor de cabeça com essa ou com aquela técnica. Então, você tem mais segurança
em expressar esse resultado que você transmitiu para aquele paciente, para mostrar para outras pessoas que é possível resolver esse sintoma. Outra coisa que você pode avaliar é o desejo do teu paciente. Porque, por exemplo, ó, a primeira vez que eu fiz a consulta com o Ivan, eu vim tratar um problema que eu tinha em torce de tornozelo. Então, pensando nisso, qual que era o meu desejo? O meu desejo era voltar a jogar vôlei, né? Então, o meu desejo na época era conseguir voltar a jogar vôlei e não torcer mais o tornozelo, porque... Não é muito legal. E de cada 3 vezes que jogava, uma ficava com o pé inchado ali. Ah, é normal. Não era normal, né? Então, entender também o desejo. Às vezes a pessoa, eu quero ter mais saúde para cuidar do meu filho quando ele estiver mais adulto. Então, às vezes, colocar esse tipo de comentário na headline, de chamada na headline, também vai fazer diferença colocar o desejo ali. Às vezes, é melhor que a dor, né? Eu quero ter uma vida mais leve, eu quero ser mais tranquilo, eu quero estar mais relaxado para curtir a vida, eu quero deixar de procrastinar e poder fazer coisas para mim. São várias coisas que são faladas e você sabe, você pode perguntar para o teu paciente ou liga depois da sessão, como é que você se sentiu? Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais tranquilo. São as palavras que ele usa que você vai utilizar dentro do teu título, né? Para que você possa chamar a atenção, porque eles estão bem, estão felizes sendo assim, depois da sessão. Ou a hora que sai da sessão, ele vai te falar às vezes, eu estou me sentindo assim. E é essa palavra que você vai ter que anotar, para que, se essa pessoa está feliz sendo assim, será que as outras também não vão ficar felizes se elas forem assim? Ou ficarem assim? A melhor pessoa que está vendendo o teu serviço é o paciente que te indicou. Então, se você conseguir escutar uma conversa dele com o padre, com o primo ou com o irmão que chegou em casa e ele convenceu essa pessoa a ir no teu consultório, a melhor coisa que tem a fazer é escutar essas frases, essas chamadas dele, que vai ser a mais útil para você utilizar dentro do teu conteúdo, dentro da tua headline. Perfeito. Né? Um dos detalhes aqui que a gente anotou para conversar com vocês também os gatilhos mentais. Tá. O que são os gatilhos mentais, Cleber? Os gatilhos mentais são, no teu subconsciente, existem frases, palavras ou algumas coisas que fazem sentido para você tomar uma decisão mais rápida. Né? Uma delas é a prova social. Então, se você tem 50 milhões de seguidores, né? Vamos colocar um número exagerado aqui, eu acho que não conheço terapeuta que tenha essa quantidade, pelo menos assim, pessoalmente, né? Não conheço. Na internet eu já conheço alguns, né? Mas pessoalmente eu não conheço. Há muito mais chance dele prestar atenção, de uma pessoa prestar atenção nisso, naquela pessoa que tem uma prova social muito forte, do que outra. Mas assim, existem inúmeros gatilhos mentais. Hoje, assim, que eu lembre de cabeça, 28 mais ou menos, assim, que eu lembre. Mas tem um livro que explica muito bem sobre gatilhos mentais, que são situações que o teu cérebro quer economizar energia e que te ajudam numa tomada de decisão. Essa é a definição de gatilhos mentais. É um livro chamado Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Qualquer coisa depois a gente escreve aí em algum lugar, ou tenta na edição colocar isso daí. Talvez se você estiver assistindo pelo Instagram não vai ter na edição, mas no YouTube é bem possível. Né? Na descrição desse vídeo a gente coloca. Exatamente. Então vamos lá. Um gatilho mental, quantas vezes você chegou num determinado lugar e acabou comprando porque era a última peça? Aqui acho que tem bastante mulher e pensa assim, que se você vai numa loja e fala peça exclusiva, só você vai ter aquele vestido fantástico. Sim. Será que chama mais atenção do que uma que está para todo mundo ver? Mas tem muito homem que faz dessa também, né? Aquela ali, olha, aquele carro ali, ninguém mais vai ter, só eu vou ter. Né? Tem esses gostos também. Né? Então esse é o gatilho mental da escassez. Então esse tipo de coisa, na hora que você está formulando uma headline, também tem que parecer como único às vezes.
né? Ou você está demonstrando que existem várias pessoas que já passaram por isso. Então, quando você vai falar, por exemplo, de um estudo de caso, então, olha lá, fulano, né? Vamos supor que alguém autorize você a usar a imagem dele, né? Fulano passou por isso. E você vai fazer o quê? Né? Então, às vezes, utilizar estudo de caso, você está utilizando o gatilho mental da prova. Então, alguém já passou por aquilo dali. Não é à toa que quase todos os negócios de emagrecimento ali, assim, tem o antes e depois. Para as pessoas perceberem aquela imagem do antes e depois, e daí eles fazem uma chamada. Quer emagrecer 10 quilos igual fulano? Né? Então, é importantíssimo essa questão dos gatilhos mentais também, no meio do caminho, na hora que você vai pensar na headline. Lembrando que a gente comentou aqui, não deixa a headline para o final. Comece a partir da headline. Né? Eu vou falar sobre dores articulares, mas qual vai ser o título da minha chamada? Então pense nisso antes de você falar. Eu vou falar sobre ansiedade. Se eu colocar ansiedade, vai ter 1 zilhão. Por que você se destaca? Né? Você vai falar o quê? É a minha imagem que está muito bacana. Daí o pessoal vai lá no Canva, todo mundo usa o Canva, eu acho, de alguma forma como banco de imagens. E a pessoa olha assim, não, mas a minha imagem está mais bonita que a da outra pessoa. Mas às vezes o texto que está lá chamou mais atenção. Né? Outra coisa é que você tem que falar de uma forma clara, objetiva e que dê impacto, né? É aquela coisa assim, tem que gerar aquele impacto tão forte na cabeça da pessoa que ela vai parar a toda a concorrência. Porque, por exemplo, no Instagram você está rodando o feed ali, se você não vê uma coisa que chame muita atenção, você não para. E se você for ver, a maioria das pessoas só clica, dá um coraçãozinho só para ajudar o amigo, mas não quer dizer que leu aquele artigo, não quer dizer que viu aquele vídeo. Então, não necessariamente que eu tive um coraçãozinho que eu realmente fiz com que as pessoas consumissem aquela informação que eu transmiti. A gente até passou por uma situação aqui que gerou muita discussão internamente aqui, que tinha uma imagem muito bacana. Nós tivemos muitas curtidas sobre essa imagem e a chamada do texto, muito pouca gente foi para o artigo. Então, curtiu a imagem, mas não o artigo, né? Não clicou ali para ver mais. E às vezes, ali, assim como o Instagram, inclusive, ainda falando em Instagram, ele corta parte do que você escreveu ali no começo. Então, aquilo dali que é o teu subtítulo fica na parte de escrita do texto, né? Então, nós tínhamos uma chamada de muito impacto, né? Uma imagem de muito impacto, mas muito pouca gente clicou para ver. E isso talvez seja porque não estava sendo condizente a imagem com o que a gente queria falar. Né? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. E a clareza, às vezes o terapeuta também tem dificuldade em colocar clareza para o paciente, porque pelo conhecimento que eu tenho, às vezes eu coloco palavras que às vezes o paciente, para ele não é claro aquilo, para ele não entende aquilo, o que é aquilo, aquela informação. Vamos colocar sistema nervoso parasimpático, então, entre outras, né, nomenclaturas que às vezes são mais para profissionais do que para leigos. Então, para o leigo tem que ser claro. E claro para o leigo é você, às vezes até se tem algum amigo ou tem uma pessoa da família que pode te ajudar, dá uma olhada se você entende isso, né? Então, manda para a pessoa antes para ver, você consegue entender? Porque se aquela pessoa entende e você entende ela como se fosse um leigo, talvez aqueles teus pacientes ou aqueles futuros pacientes, eles possam aí ter mais interesse em buscar aquela informação. E é interessante essa questão da clareza, porque assim, num primeiro momento, quando a gente fazia o teu conteúdo, quem pegar os conteúdos do Ivan lá
lá de antigamente, assim, às vezes não vai ter nem imagem se você está no canal do YouTube, dá para procurar lá os primeiros vídeos, não tinha nem imagem com chamadinha, tá? Era só o texto mesmo, o título era a nossa headline, né? E ela era muitas vezes voltada para o paciente e muitas vezes não engajava, né? Porque a pessoa lia aquilo dali e não fazia muito sentido. Por exemplo, a gente colocar ali assim, fase ativa de estresse, né? Você sabia, por exemplo, vamos colocar uma headline ali assim, você sabia que, pode ser que eu fale uma besteira aqui, né? Porque eu não entendo tão bem assim, mas você sabia que úlcera é fase ativa de estresse? Aí a pessoa vai olhar, se a pessoa tem úlcera, há uma grande chance, porque pela palavra ela prestou atenção. Uma coisa que chamou a atenção. Exatamente, é um detalhe que chamou a atenção. Só que fase ativa de estresse. Conflitos em endodermo. Conflitos em endodermo, olha aí, outra coisa assim que é difícil de engajar se o teu público é o paciente. Até hoje em dia, não olhe as nossas headlines para escrever as suas. Talvez procure lá no começo, se você quiser. E a gente não acredita que copia, tudo se transforma, né? Porque é você falando sobre o assunto. Então, se inspire no que a gente escreveu lá atrás, lá nas primeiras. Talvez ajude você a criar as suas próprias headlines, né? E isso é muito importante, que eu vou dar como dica final. Um banco de headlines aqui não é meu, tá? É um negócio que às vezes a gente usa para se inspirar, com 177 headlines que já funcionaram. Então, no final desse vídeo aqui, a gente vai colocar um link, ou talvez no final, na edição, está na descrição do vídeo, esse link com 177, lá ainda tem mais algumas headlines que você pode usar para se inspirar. Um dos detalhes é, quando a gente está avaliando o que a pessoa está comentando por exemplo, eu citei que a melhor coisa que existe é você ouvir o que um paciente indicou você. Então, exatamente as palavras que ele utilizou para você utilizar na tua headline. A gente citou esse assunto. Mas muitas vezes a pessoa, o Ivan é gente boa. Isso daqui é muito legal. Então, você percebeu que às vezes é um adjetivo que não chama tanta atenção, né? Não há um adjetivo atrativo. Quanto mais específico você for nesse adjetivo, né? O Ivan é um ótimo profissional, né? Vamos dizer, ótimo profissional, ainda não é o suficiente, porque ele fez tal coisa. A gente usou o gatilho mental da razão aqui, né? O porquê, e porque ele me ajudou com a minha fibromialgia. Então, utilizar, às vezes, algumas palavras que sejam de captura, né? Por exemplo, utilizar segredo, verdade sobre tal coisa, né? Então, alguns adjetivos mais atrativos. O quanto mais atrativo você conseguir do que... presta atenção, né? Atenção tal coisa também ajuda. Ela é mais atrativa, que gera um impacto, gera a pessoa criar aquela expectativa sobre aquele assunto, né? Perfeito. E esses adjetivos, que é um dos outros níveis, eles têm que ser íntegros, né? Então eu não posso criar uma informação que às vezes eu invento só para chamar a atenção das outras pessoas. Eu tenho que usar a integridade como uma verdade. Então, como eu falo, tal paciente se sentiu mais leve e se sentiu maravilhado após a sessão. Então, saiba mais sobre como funciona a sessão. Então, eu posso usar um adjetivo para mostrar como o paciente ficou depois da sessão, mas que seja uma verdade. Eu não posso criar uma falsa informação e aí eu não estou sendo íntegro, porque as pessoas vão descobrir, né? Uma hora ou outra as informações vêm à tona. É verdade. Porque na internet, se você se contradiz de hoje para amanhã,
alguém vai... A chance dele ficar pesquisando sobre esse assunto não é tão grande, mas assim, o balelômetro das pessoas na internet hoje, assim, é muito balela isso daí, eu não vou acreditar nisso daí porque as pessoas não fazem, não está fazendo sentido, eu não tenho a impressão que o que ele estava me falando é verdade. Então esse tipo de coisa é muito importante, você sempre manter a integridade no assunto. Né? E todos esses passo a passos não são uma coisa assim simples, às vezes, de você injetar dentro do teu conteúdo, dentro do teu texto, ainda mais porque a gente não aprendeu a fazer marketing. Pelo menos eu não aprendi a fazer marketing na faculdade. Tá? Mas se a gente está aqui falando para vocês é porque a gente sabe que é extremamente importante para a progressão do resultado que você tem. Às vezes eu acreditava que eu simplesmente dar bom resultado para o meu paciente já era satisfatório porque ele vai indicar para outras pessoas e vão vir me buscar esses pacientes. Mas aí eu comecei a perceber que não é a primeira vez que a pessoa ouvir sobre aquele assunto é que vai fazer com que ela venha até o consultório. Às vezes ela precisa ver, rever, tanto é que muitos dos meus pacientes hoje, eles falam, quando me falaram sobre você, eu fui olhar no Instagram, eu fui olhar no YouTube, eu fui olhar no teu site para saber mais sobre você. Só que se lá naquele local as informações não trazem interesse para daquele futuro paciente, talvez você está jogando dinheiro fora, né? Você está investindo o teu tempo para escrever um artigo, para fazer um vídeo, de tempo é dinheiro, né? Você está deixando de lado um tempo precioso da tua vida para fazer uma informação, para divulgar o teu trabalho, mas ela não está te trazendo retorno. Ela não está te trazendo rentabilidade, que é o que você almeja, que você possa fazer um bom trabalho e ajudar pessoas. Por que você é terapeuta? Para ajudar pessoas. Mas como que tu vai ajudar pessoas se elas não te conhecem? Se elas nem sabem que você existe? Se elas nem têm interesse de olhar dentro ali daquele artigo que você escreveu, que realmente você escreveu pensando que vai ajudar elas? Porque pelo menos eu faço isso, né? Desde o começo que eu comecei a escrever artigo, eu faço artigos para ajudar pessoas a se entenderem, a saberem como funciona o seu corpo, para saber como o processo da doença, da enfermidade aparece, para que eles possam se conhecer e melhorar. Mas como que você pode usar dessa tua missão e potencializar essa tua missão? Né? E é isso que você fala para os teus mentores, né, Cleberson? Exatamente, eu até sou um pouco mais incisivo em relação a isso, que eu brinco que se você quer ajudar a pessoa só por ajudar, você não tem uma profissão, você tem um hobby. Né? E tá tudo bem fazer isso. Você fazer por caridade, não tem problema nenhum. Agora você tem que ter ciência que você está fazendo dessa forma. Né? Não é para questão de, eu vou me tornar um profissional e eu quero ser valorizado por isso e não utilizar dessa forma cobrando dinheiro. Né? Então vamos a algumas dicas de headline aqui que talvez se você está até aqui, até esse momento nesse podcast, nessa live, talvez você queira algumas dicas práticas, né? Uma das dicas mais comuns, a gente começou com isso e se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar muito sobre isso, né? É utilizar a palavra como no começo. Né? Como fazer tal coisa? Hoje, se você pesquisar no Google como fazer tal coisa, há uma grande chance de aparecer um vídeo do YouTube dizendo como que faz aquilo lá. Para tudo, né? Para tudo, praticamente. Né? Eu acho que no mundo da informática, né, que eu sou do mundo da informática, a gente brinca que se não tem no Google não existe. Né? Mas assim... Como tal coisa já é um jeito da pessoa pensar, isso daqui pode me ajudar. Então, na hora que você for fazer uma headline e você quiser colocar do jeito, como se livrar, né, até a gente brincou, né, de dores articulares, pode ser que chame mais atenção do que você escrever só dores articulares. Né? Como é que, eu vi esses dias atrás, dores articulares e as suas emoções. Né?
Mas se você colocasse como se livrar das suas dores articulares, talvez chamasse muito mais atenção do que o sentido emocional por trás das dores articulares. Aí às vezes a pessoa vai olhar assim, sentido emocional, não é para mim. E vai passar. Agora se você falasse, como as suas emoções afetam suas dores. Afetam as suas dores articulares, pode ser que a pessoa, será mesmo que isso faz sentido? Né? Gerou um pouco... Já dá curiosidade, né? É um gatilho mental da curiosidade. Então, eu fico curioso, pelo menos, para saber. Minha esposa, esses dias atrás, já faz um tempinho, né, Clarice, que ela contou pra gente, e ela viu uma divulgação sobre um curso, como funciona tal curso. Ela, não tem interesse. E aí embaixo jogava uma curiosidade. E como entender desse curso e bolo de cenoura? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Então não fazia o menor sentido, mas gera curiosidade. Então só na curiosidade já dá vontade de clicar para eu olhar o que tem a ver uma coisa com outra, né? Então são detalhezinhos às vezes que talvez não façam sentido, mas que pelo menos façam com que a pessoa entre lá para descobrir, e ao entrar lá para descobrir daquele artigo, ela começa a ler a informação e já talvez, olha que interessante, né? Então como é interessante essa informação. E nós temos geralmente na origem emocional dos sintomas essa relação com o mundo animal, com o mundo biológico, né? E entender essa relação, como a bexiga tem a ver com o xixi do cachorro, né? Então são coisinhas que às vezes o paciente pode, o que tem a ver uma coisa com outra, né? E aí começa a trazer talvez uma curiosidade que faça com que busque um pouco mais ter atenção sobre aquilo. Exatamente. Outra coisa que é explicar o porquê de alguma coisa, né? Por que você tem dores no ombro? Por que você tem dores no ombro? Às vezes pode ser uma headline, né? Que a pessoa pode gerar uma curiosidade, né? Mas assim, você tem dores no ombro porque teu chefe te xinga. Bah, que coisa, hein? Será que é chamar mais a atenção da pessoa, né? Então, esse tipo de coisa você tem que prestar atenção, né? Lista funciona muito bem. Os 5 segredos do emagrecimento. Exatamente, né? Ou as 10 coisas para você ter uma saúde melhor, né? As 10 hábitos, 10 dicas, 5 dicas, 2 dicas de alguma coisa. Assim, lista sobre um determinado assunto ajuda a pessoa a olhar, porque de uma certa forma você faz lista para tudo. Né? Você vai no supermercado, você faz uma lista. Vai vir na consulta, eu tenho um monte de paciente que faz uma lista de sintomas para vir na consulta e traz tudo escrito. Não sei se com vocês também isso acontece, né? Mas o paciente lista também. E, olhe bem, se você está dentro do curso Origens, você está falando de um determinado sintoma, existe uma lista de possibilidades ali de coisas que está acontecendo, né? Então, por mais específico que você seja, a lista sempre vai ajudar num determinado assunto. Utilizar a palavra segredo e a palavra verdade na sua headline. Pode parecer estranho isso, mas todo mundo gosta de um segredo. Todo mundo está na expectativa de um segredo. Todo mundo gosta de saber a verdade sobre um determinado assunto. E a gente até comentou que tem que ser íntegro isso, né? Então, se você vai falar sobre isso, fale sobre isso. A verdade da gordura no fígado, né? A verdade por trás da gordura no fígado, né? Então, se a pessoa olhar assim e falar, não, peraí, se eu tenho gordura no fígado, eu quero saber essa verdade. Então, vai gerar um pouco de curiosidade, vai gerar um pouco de expectativa e vai ter um pouco de atenção. Usar a palavra atenção, já que eu falei isso. Atenção tal coisa, né? Tipo, atenção terapeuta, a gente utiliza de vez em quando isso, né? Atenção terapeuta, fase ativa do estresse, né? No caso a gente está usando uma headline que a gente já utilizou aqui anteriormente, que você fala atenção e o nome do teu público logo na sequência, por exemplo, você trabalha com atleta. Atenção atleta. Se ele é atleta,
vai gerar um sentido de urgência para ele na cabeça dele e ele vai parar para tentar prestar atenção mesmo. Então, falando comigo. Só não usa isso sempre que tem que... quando você utiliza sempre a mesma coisa também, as pessoas vão deixando de olhar para você ali assim com o tempo, né? E até porque muita gente utiliza esse tipo de coisa também, né? Formas pouco conhecidas de tal coisa. Então, assim, você está falando alguma coisa que é um segredo também, né? Formas pouco conhecidas de tratar um entorse de tornozelo. Formas pouco conhecidas de entender o colesterol. De entender o colesterol, olha só. Ou você falar alguma coisa que é contraintuitivo, né? O colesterol é bom para a sua saúde. É contraintuitivo. A pessoa vai olhar e vai falar, não, peraí, se ela tem colesterol, eu nunca lembro o HDL, o LDL, assim. Se ele tem colesterol alto, ele vai olhar e vai falar, peraí, se ele é bom para a minha saúde, deixa eu prestar atenção no que está sendo falado aqui. O que é isso, né? O que está sendo falado sobre esse assunto? Como nós falamos, né, do sentido biológico, né, que a dor não é para o nosso mal, né? Então a gente pode usar essa ferramenta também, né, para esse contra-intuitivo, né? Aquela dor, não aguenta aquela dor, mas a dor que vem para o bem, né? Então às vezes pode chamar a atenção do paciente para ele entender o porquê. Como assim? Como assim que a dor vem para o bem, né? E aí poder trazer um pouco a curiosidade também para aquele paciente, para que ele possa buscar essas informações para entender o porquê disso. Né? E vai contribuir cada vez mais, né, no dia a dia dela. Eu tenho alguns exemplos aqui, né, que a gente falar sobre os erros que o paciente comete. Então vamos supor assim que a pessoa tem uma criança e ela amarra a criança, né? A gente tem um exemplo bem legal, né? Assim, que você fala em alguns vídeos sobre isso, de você fazer o charutinho em volta da criança, né? Então você falar, você comete o erro de enrolar o teu filho, a pessoa vai ficar olhando. Por que é um erro? Por que é um erro? Né? Ou quando você falar o óbvio, quando está muito estampado, assim, você comete o erro de xingar alguém no trânsito, né? Isso pode ser que não seja um erro, né? No final das contas, né? Como é que é? Vamos inverter então um exemplo. Você comete o erro de não xingar alguém no trânsito, porque se você quer expelir aquilo dali, pode ser que dê problema na tua garganta. Ou os erros dos pais na bronquite dos filhos. Olha aí, ó. Então, traz essa realidade dos erros das pessoas, também erros chamam muita atenção das pessoas. É como se fosse uma lista, você pode falar sobre esses determinados erros. Mas na headline você colocar a palavra erro de uma forma que a pessoa olhe e fale, será que isso eu faço mesmo? Vai fazer sentido na cabeça dele e ele vai prestar mais atenção. E uma outra coisa importante da headline também é que é o título, né, daquele texto, é você ser conciso, né? Não faça um título de artigo científico, né? Então, artigo científico é científico, é para pessoas que querem saber mais cientificamente sobre um assunto. Então, você colocar aquele palavreadão assim, né, que já não é entendido pelo paciente, um título não entendível e ainda enorme, um parágrafo de título, não dá. Não dá. Né? Tem que ser curto esse título, que chame a atenção e depois tu explica mais no resto do texto. Uma que a maioria dos terapeutas não gosta, mas eu adoro essa daqui. Os terapeutas não se sentem confortáveis de falar, inclusive a gente já discutiu algumas vezes se a gente ia colocar ou não essa headline, mas eu adoro. Né? Se livre da sua dor de uma vez por todas. Né? Vamos supor, a dor pode ser qualquer dor ali no meio do caminho. Né? Você trata um monte de dor lombar. Então, se livre da sua dor lombar de uma vez por todas. A pessoa que tem dor lombar vai olhar para aquilo dali e vai falar,
Pô, eu tenho dor lombar com frequência? De uma vez por todas? É aqui que eu vou. É aqui que eu vou olhar. Né? Então vai chamar a atenção. Por que a maioria dos terapeutas não ficam confortáveis aqui? Ó, o Ivan chegou a se fechar tudo. Porque a gente sabe que todo dia tem processo novo na cabeça da pessoa e a pessoa, por mais que ressignificou aquela dor anterior, ele pode voltar a ter, né? É um novo processo, você tratou a origem do sintoma lá atrás, mas é um novo processo que a pessoa pode estar tendo. Mas vamos ser honestos, você está sendo íntegro que o que você está tratando é o para trás. Depois que ele passou do teu atendimento, é uma nova situação. Uma nova situação. E uma coisa que pode ser utilizada na prática é: quem aqui de vocês, me respondam aí, quem aqui de vocês já trabalhou e já se curou de alguma coisa entendendo a origem do sintoma? Quem aqui? Eu já me curei de algumas coisas, né? Tratando e entendendo a origem emocional do sintoma. Já teve alguma coisa? Já teve várias melhores em relação a isso daí. Então eu já tive vários sintomas que eu compreendi e melhorei. Você já teve? Que está assistindo, que está ouvindo depois do podcast, responde aí se você já teve melhoras com algum entendimento desse processo. Então, esse entendimento desse teu processo já é uma informação para você falar. Já é um tema de um assunto que, não, comigo funcionou. Então eu posso usar isso como título e realmente mostrar para outras pessoas que é possível melhorar disso. E aí eu sou íntegro, porque realmente resolvi. Eu tenho mais segurança em falar sobre esse assunto, porque eu vivi na pele essa informação e mudei essa informação comigo e saí daquele sintoma. Né? Então fica com um processo muito mais claro, objetivo, íntegro e também confiante, né? O terapeuta confiante em escrever ou fazer um vídeo ou expressar sobre esse assunto. E talvez fique por um próximo podcast a gente falar de o motivo real de você divulgar através da internet, né? Que às vezes a pessoa não tem essa clareza e gera um pouco de dificuldade na hora que vai criar um conteúdo para as pessoas que estão do outro lado. Vamos para o resumo do que a gente já falou hoje? Bora lá. Vamos em fase de encerramento aqui, né? Então vamos, aquele momento que a gente vai ficar parado aqui, muito bonito para você fazer um print ali da tela para colocar qual foi o teu insight e marcar o Ivan_Bonaldo aqui no Instagram, né? Então, printa aí a tela e divulga a gente depois. A minha filha falaria assim: dá uma pausa agora, faz um curtir, compartilha. Isso é uma filha de 3 anos de idade, né? Compartilha aí, clica no sininho no YouTube para que você possa receber as notificações dos próximas lives também. E vamos ao resumo, então. O que nós falamos hoje? Falamos sobre a headline. A chamada, o título que você tem que utilizar na hora que você está divulgando o teu conteúdo através da internet, seja ele dentro do seu artigo, seja ele dentro do Instagram, seja ele dentro do Facebook, do YouTube, que seja uma chamada o suficiente para a pessoa prestar atenção em você, para começar a consumir o teu conteúdo. A gente comentou que de cada 10 pessoas, 7 prestam mais atenção nesse título para ele ir para frente. Então a primeira impressão é a que fica principalmente na internet. O que você tem que se ater, né, na hora que você vai escrever esse conteúdo? Comece sempre pela headline na hora que você vai fazer o conteúdo. Alguma coisa que vai chamar a atenção da pessoa e depois vai ficar muito mais fácil de você explicar dentro do conteúdo isso, né? Então, a primeira coisa é prestar atenção no seu avatar, na pessoa, no público que você está querendo conversar. Saber as dores e os desejos dessas pessoas. Utilizar de gatilhos mentais, né? A gente comentou do livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, ali, que ele explica o porquê que os gatilhos mentais funcionam e que tipo de gatilho mental tem mais impacto na vida das pessoas, né? Seja claro e objetivo na hora que você está
escrevendo uma headline, tem que ter muita clareza do que vai ser falado. Assim, como o Ivan falou, assim, você falar que bolo de cenoura vai influenciar na tua saúde, eu acredito que vai influenciar de alguma forma, mas pode não ter nada a ver com o que você quer falar dentro desse conteúdo, e daí você vai perder muito tempo explicando sobre esse assunto, assim, muitas vezes. Utilizar de adjetivos atrativos, não utilizar adjetivos que é muito comum no dia a dia, que pode não ser o suficiente para a pessoa prestar atenção. Ser conciso. Não é para você escrever um texto, um parágrafo na sua headline. É uma frase. Às vezes é algumas palavras só, né? Então, seja o mais conciso possível. Lembrando que se você está fazendo um texto, uma imagem para você postar no Instagram ou no Facebook, você vai utilizar esse tipo de imagem para a sua divulgação. Se você tiver mais de 20% de texto nessa imagem, quer dizer que ele vai entregar menos por causa do algoritmo dele. O algoritmo quer dizer que é o jeito que ele entrega isso, né? E geralmente as pessoas vão fazer lives, né? E aí colocam, vou fazer uma live sobre blá, 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 escreve tudo no texto, né? Então tudo na imagem, né? E essa imagem não vai ser entregue, né? Porque a gente eu achava que o Instagram, o Facebook, ele entregava para todos os meus amigos as informações. E não, ele não entrega para todo mundo, né, Cleberson? Pois é, na hora que eu falo isso para as pessoas que o Facebook entrega para 1%, é 25 pessoas ou 1%. Então, na hora que eu falo isso, as pessoas, meu Deus do céu, o Instagram até entrega um pouquinho mais. Ele entrega hoje está variando em perto de 3% das pessoas que te seguem recebem de verdade no feed dela o conteúdo que você mandou. Então, se tu tem 1000 pessoas ali te seguindo, só 30 vai receber. E olhe lá, né? Então é difícil, por isso tem que chamar muita atenção nessa headline aí para ficar mais claro. E por que também isso, né? Só pra gente complementar. Porque se você chama atenção, você tem curtida. A curtida ela amplia um pouco mais a divulgação. Você pode ter compartilhamentos. Quanto mais as pessoas compartilharem, mais o Instagram e o Facebook vão divulgar aquele conteúdo, porque é interessante, porque as pessoas estão curtindo, E no Instagram, se você salvar, então se você está aí no Instagram, tem aquela bandeirinha de festa junina ali embaixo, tá? Clica nela depois, se você quer ver novamente, você pode salvar e depois ir lá no teu Instagram e ver várias vezes essa informação, tá? Então vai estar lá no teu Instagram gravado esse conteúdo para você ver novamente. E quanto mais você salva, ou quanto mais as pessoas salvam o teu vídeo, mais vai ser divulgado ele também. Eu vi o pessoal meio apavorado aí com essa entrega, né? Assim, por isso que eu sou um defensor de entregue dinheiro. É o jeito que a ferramenta ela é dada gratuita para você, mas entregue dinheiro para ela que ela te divulga mais também, de uma forma um pouco mais específica. Talvez a gente converse sobre isso mais para frente. Mas uma coisa que a gente comentou durante a live, comentou durante o podcast, que vale muito a pena relembrar aqui, é a integridade do que você está colocando na headline dentro do seu conteúdo. Então, tem que ser íntegro o que você está falando, sempre. Eu acredito que você é terapeuta, dificilmente você vai falar alguma coisa que seja fora da sua integridade, fora da sua realidade, né? Porém, de vez em quando a gente vê algumas coisas que não faz muito sentido, que tem gente utilizando ali assim, entre aspas, de má fé, nesse sentido, só para chamar mais atenção, e ele já ganha um pouco mais de conteúdo do que as pessoas que mantêm. Só que com o tempo, né, acredito que a gente sempre trabalhou no médio e longo prazo aqui, com o tempo isso não vai gerar o suficiente para você. Então esse foi o podcast Vá na Origem. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Compartilhe aí com o pessoal que você
sabe que vai precisar de terapeutas se divulgarem cada vez mais. Meu nome é Ivan Ronaldo. Eu sou o Cleverson Fiorelli. E eu vejo vocês ou terça-feira no Estudo da Origem, 7 horas da manhã, ou próximo sábado, podcast Vá na Origem. Um grande abraço e um ótimo fim de semana, ou para você estar assistindo depois. Tchau!